O primeiro tempo, pra mim, foi o melhor primeiro tempo do Vitória no Campeonato Brasileiro. A forma com que o Vitória jogou. Dificultou as ações do Bragantino, tirou espaço do Bragantino. O Bragantino praticamente, embora teve muito mais posse de bola, Bragantino teve 65% de posse de bola e Vitória teve 35% de posse de bola. O Vitória foi o time que mais levou perigo ao gol do Cleiton. Muito pelas transições, muito pela bola parada, muito pelo um time que entendeu exatamente aquilo que precisava fazer. Diferente daquilo que o Carpini fazia, o time de Carilha é um time muito mais vertical. E essa verticalidade versus as características do time acabou casando na primeira etapa. Só que ali ainda na primeira etapa já se percebia que o Bragantino era um time que ia pesar a última linha. O que é pesar a última linha para o torcedor entender? É colocar mais atacantes, é colocar mais jogadores por dentro, é colocar mais jogadores que ataquem a última linha do Vitória. Então, em determinado momento no primeiro tempo, o Bragantino chegou a ter 5 jogadores contra 4 defensores do Vitória. Então isso já era um desenho que já se configurava no final da primeira etapa, e isso deixou muito mais claro na segunda etapa. Tanto que o Bragantino começou a ter muita sobra justamente por ter 5 contra 4 o tempo todo na última linha. E aí a bomba acabou estourando no Michael Jesus. A questão do Michael Jesus hoje me pareceu que não foi nem uma questão necessariamente de cobertura. Foi muitas vezes a questão do duelo do 1 para 1. Ele várias vezes tomou a decisão errada, várias vezes tentou dar o bote, tentou antecipar ao Mosqueira. E assim, você tem um atacante que é muito rápido, um atacante que é veloz, um atacante que dribla muito. E se você vai o tempo todo tentar dar o drible, tentar antecipar, tentar dar o bote, você invariavelmente você vai perder vários duelos. E o Michael Jesus ficou perdido nesse sentido. Inclusive, um dos motivos da bronca de Oswaldo foi justamente por conta disso. Teve a cobrança de escanteio e a bola passou exatamente aonde ele estava. O Carille chegou também a reclamar no mesmo lance, justamente por essas questões. Então, assim, a partida do Michael Jesus defensivamente hoje foi muito ruim. Ele no segundo tempo não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele, independente de cobertura. Com a bola, o time do Vitória no segundo tempo não existiu, não conseguiu conectar contra-ataque, embora o passe inicial a jogada para você sair de trás até acontecia, só que quando essa bola chegava na parte terminal, que é justamente na finalização, isso inexistia. Porque o Eric não teve numa tarde boa, não teve numa noite boa. Novamente foi aquele Eric pouco produtivo, que a gente já viu várias vezes aqui no Barradão. O Lucas Braga, até onde teve perna, fechou muito mais espaço e não foi aquele que era a opção. Mateuzinho também hoje fez um jogo abaixo daquilo que se espera, mais um jogo abaixo daquilo que se espera. E a hora que ele poderia acelerar, ele travou. A hora que ele poderia dar o passe, ele preferiu finalizar. Então a apresentação de Mateuzinho não foi boa no dia de hoje. Kaiser brigou muito, batalhou muito, até onde teve perna ele conseguiu sustentar bem. Só que o time do Vitória não tinha saído e o Bragantino dominou completamente a segunda etapa. Botando bola na área, criou pelo menos 5, 6 chances de bola aérea. Vitória escapou de ter tomado o gol. Foi um 1-0. Eu cheguei em determinado momento a falar que estava fazendo hora extra, porque ali o resultado não era mais de 1-0, porque diante do volume que o Bragantino criou, foram muitas chances de cabeça, muitas chances dentro da área, que acabou não combinando o gol. Ainda bem que acabou não acontecendo o gol, né? Eu acho que grande lição desse jogo é você ter um time, você consegue vencer, você retoma a confiança, o Carille vence o primeiro jogo dentro de casa, já junta com a pontuação do Botafogo. Como o Flávio bem falou, o Bragantino é um time que não vai disputar a parte de baixo, vai disputar a Libertadores. Então, querendo ou não, Vitória tira ponto de um Botafogo fora de casa, um time que vai disputar a Libertadores. Querendo ou não, Vitória consegue 3 pontos diante de um Bragantino que também vai disputar a Libertadores, para agora ganhar confiança, para pegar um Sport em casa, para o Vitória aí sim vencer, e vencer de forma muito tranquila. Falando sobre a questão do desentendimento, eu já tinha falado durante a partida. Eu acho que existem determinadas situações que é preciso se debater no vestiário, da porta para dentro, não da porta para fora. Me preocupa muito quando isso se externa. O jogo é o principal holofote de um clube, é o principal holofote de um time. E quando os desentendimentos se externa, é muito ruim. E você via ali o Michael Jesus com o Oswaldo, o Ronald com o Renato Kaiser. Você já sabe
que diante da saída de Carpini, você já sabia que tinha um grupo de jogadores que defendia a permanência do jogador. Você tinha um outro grupo de jogador que não defendia a permanência deles. O próprio Ronald também, que foi um jogador que ia sair do Vitória. Quando o Carpini assina o contrato, ele renova com o Vitória. Então você tem toda essa conjuntura. O Cáceres também, quando o Carpini saiu, curtiu a publicação. Então assim, quando você junta todos isso, tudo que aconteceu, todos os pontos, e você vê o que aconteceu no campo, jogadores brigando, debatendo, se empurrando, inclusive o Oswaldo leva cartão por conta disso, você fica preocupado. Porque você tem um ambiente que parece estar saturado, parece que está a ponto de explodir, juntamente com jogadores de fora do país que chegam com outra cultura para adaptação, pegar um ambiente carregado. Então isso me deixou muito preocupado. Mas por outro lado eu estou feliz, porque a Vitória volta a vencer, volta a ter confiança, volta a trazer alegria para o torcedor, e agora é trabalhar para vencer, para fazer mais um jogo bom diante do Sport, fazer mais 3 pontos e aí começar a sair dessa zona de rebaixamento, Flávio. Você falou aí do Cáceres, e que partida correta, né? Do lateral direito do Vitória. Mais uma boa partida, principalmente defensivamente. A gente que pega um pé, né, dele em algumas oportunidades, às vezes até com razão mesmo. Ele não vinha tão bem, mas hoje foi muito bem em campo. Me chamou a atenção até uma reação que ele teve durante um lance onde o Bragantino finalizou pra fora. E ele saiu bradando pra quem quisesse ouvir, né? Então, o Paraguai hoje muito bem defensivamente. Pouco o Bragantino atacou por aquele lado, né? Foi muito seguro na defesa o Cáceres. Eu quero acrescentar, Sandy, para você continuar seu comentário, o seguinte: você falou muito bem de Cáceres. Agora, se Cáceres errasse, todo mundo estava lembrando. Torcida, vamos aplaudir Raul Cáceres. Excelente partida. No meio de semana, no segundo tempo, o Ronald mesmo fez um grande jogo. Eu elogiei a partida de Ronald, que eu achei ótima. Até classifiquei como excelente o que o Ronald fez no segundo tempo contra o Botafogo, semana passada. E eu fui trucidado no meu Twitter. Eu não sou o dono da verdade, não. Mas a gente tem que, dar o braço a torcer e reconhecer quando um jogador que oscila, vive altos e baixos, ou vive mais baixos do que altos, vai bem, a gente tem que elogiar, pô. Tem que botar lá em cima mesmo. Parabéns a Cáceres, que é um cara sério, não é espalhafatoso, não é de rede social, não faz dancinha igual muito abestalhado no elenco tem, que eu acho que beleza, cada um faz o que quer, mas é aquela parada. Tem jogador que é focado, que é sério, que é jogar futebol, focado naquilo. Cáceres é esse. Tem toda a minha admiração e respeito, Flávio. E só complementando, Flávio, antes de você falar, nenhuma das confusões, quem chegou perto para poder para poder apaziguar foi justamente o Cáceres, né? Que é o cara mais experiente, 32 anos, já rodou pra caramba e parece ser um cara que exerce uma liderança positiva no elenco, né? Então, acho que fica aí o registro e de fato o Cáceres fez uma grande partida, Flávio. Eu acho que foi um dos melhores em campo, né? Eu aqui aponto o Cáceres, eu também aponto aqui a boa partida que fez também o Baralhas, que cansou um pouquinho no segundo tempo, mas fez uma boa partida também. O Kaiser, não dá pra não colocar Kaiser nessa lista de melhores em campo, porque fez o gol. Teve uma bola e fez o gol nessa bola. Mas eu quero voltar a falar de Cáceres. A gente tem que realmente reconhecer a boa partida que ele fez. A gente critica mais uma vez quando é necessário. A gente fala mal quando é necessário. Mas a segurança que Cáceres passa ao elenco do Vitória, ao time do Vitória, e eu digo até mais, ao torcedor do Vitória, defensivamente, é muita. Claro que falta um pouco de velocidade ofensiva pra ele. Teve aquele lance do contra-ataque que foram 3 contra 2, que, se eu não me engano, o Eric deu a bola nele. E faltou um pouco de perna. Mas assim, se ele fosse bem defensivamente, bem ofensivamente, chutasse, fizesse gol, cruzamento, gosta, ele não estaria aqui. Não estaria aqui. Então, o que a gente precisa hoje é de um lateral direito que defenda bem primeiramente. E ele faz muito bem isso. O Claudinho é melhor que ele ofensivamente, mas defensivamente está longe, anos-luz de Cáceres. A gente precisa também reconhecer. Às vezes o jogador que vai se destacar, que é importante pro elenco, pro time em campo, não é aquele que vai ao fundo, que vai driblar, que vai aparecer pro torcedor. Mas taticamente,
A segurança que passa Cáceres, que passou o Cáceres no jogo de hoje, foi absurda. Ítalo estava ouvindo aqui o que Oswaldo falou ao Premier ao final da partida. Eu quero, Ítalo, que você traga o que aconteceu, porque eu tô curioso, porque eu tava vendo que você tava vendo o vídeo aí. Inclusive agradecer a Gabriel lá do Clube do Membros que mandou pra mim, que fez o registro, né, e mandou Abraço, pra mim Gabriel. no grupo. Basicamente o que o Oswaldo falou foi o seguinte: teve uma briga teve uma discussão, na verdade, por conta de posicionamento. Ele pede desculpa ao torcedor pela forma que foi feito, mas eu considero que é algo normal, algo do jogo, processo do jogo, né? Mas enfim, acho que fica o registro aí. Flávio, o que o Vitória pode aproveitar desse jogo para enfrentar o Sport? Eu acho que o jogo contra o Sport, diferente do que foi hoje, vai ser uma partida onde o Vitória vai propor um pouco mais. Vai ser um pouco dono do jogo. Até porque o Sport primeiro precisa pensar em não perder de novo, né? E depois sair pro jogo. Eu acho que o Vitória vai ter um pouco mais de espaço pra sair, pra pensar o jogo. Vai ser um Carille que eu fico até curioso em ver, que é um time de Carille propondo o jogo. Quando ele veio pra cá, eu ouvi alguns torcedores do Corinthians, do Santos também, que me falaram: olha, velho, se você ganhar de 1-0, se dê por satisfeito, porque não vai ser nada além disso. Então eu acho que contra o Sport, o primeiro tempo tem que ser, né, um método que o Vitória tem que utilizar contra o Sport. Atacando bem, os pontas abrindo, dando opção, o Kaiser brigando, o Matheus se aproximando, a zaga muito bem postada. Tanto é que no primeiro tempo praticamente não houve chances do Bragantino. Então é o Vitória que tem que repetir o primeiro tempo. Como você bem falou, Ítalo, foi o melhor primeiro tempo do Vitória neste ano. Junto com o jogo contra o Fortaleza, também no primeiro tempo, foi o melhor. Foi o melhor. O segundo tempo não. E eu não digo que é pra esquecer, não. É pra lembrar. É pra colocar depois no televisor, no vestiário, e apontar: isso aqui não pode mais ocorrer. Não dá pra deixar isso batido. Não foram falhas comuns. A bola aérea hoje, que tinha até comentado aqui no pré-jogo que não era tanto problema pro Vitória nos últimos tempos, hoje voltou a ser problema. Pelo menos por 2, 3 vezes o Bragantino, assim, faltou pouquinho para poder empatar o jogo. O Pita, que acho que foi o jogador que mais finalizou na partida e do Bragantino, teve pelo menos 2 a 3 chances claríssimas de gol, contando inclusive com o lance que foi o final, né, da partida, né? Então assim, eu acho que o Vitória tem que ficar o Vitória do primeiro tempo. O do segundo não é esquecer, o do segundo é aprender com os erros. Marcelo Góes, você vai fazer o que agora? Eu vou trocar de camisa, eu vou botar meu manto rubro-negro, lindão, que eu me presenteei. Quero vibrar essa vitória hoje, que hoje eu mereço fazer tudo, meu irmão. Então vai lá. Na moral, eu vou fazer isso, mas pode me perguntar. Não, eu queria saber sua opinião, o que é que o Vitória precisa fazer pro jogo diante do Sport? Eu acho que primeiro a equipe precisa respirar a paz, né, que é importante. Segundo, se reequilibrar. O que vimos aqui foram situações extremamente lamentáveis e públicas. Jogadores trocando empurrões, bater boca é normal. Agora, da maneira que foi, de maneira áspera, de maneira grosseira. Claro que o futebol, a educação no futebol tem um momento que você, não tem como, irmão. Mas, aliás, em esporte de alto rendimento, esporte coletivo, vai ter confusão, vai ter treta, vai ter discordância e vocês têm que resolver. Eu acho que quanto mais internamente se resolver, é o mais indicado. Porque eu e Flávio somos companheiros de time. Imagina a gente bater boca, a gente trocar empurrões e agressões. Fica ridículo, fica feio. Michael Jesus e Oswaldo pediu desculpas à torcida pelo que aconteceu, reconheceu o vacilo, o excesso. Mas eu vou te contar. Não pode. Carille, atenção ao seu elenco. Os jogadores dialoguem, conversem, cara. Lavem a roupa suja dentro dos vestiários, entre 4 paredes. Aqui, porra. No estádio. A televisão, o mundo todo não precisa saber. Nós, imprensa, vamos saber, a depender do que seja. Temos fontes, beleza. A parte mais nociva do segmento imprensa vai se utilizar disso, para botar fogo. E a torcida não merece isso também. Cria-se uma situação feia, ridícula e que tem que ser resolvida logo.
pois quarta-feira o Vitória tem um compromisso difícil, mais um jogo em casa, mais um jogo diante da torcida e que precisa vencer. Jogue bem, jogue mal. O Sport tá uma draga, não ganhou de ninguém. Danem-se, danem-se. Eu não quero nem dizer fodam-se, mas danem-se. O Vitória precisa se recuperar, fazer esses 3 pontos em casa para ficar melhor do que já está. Tá ótimo sair dessa seca miserável de vitórias, dessa seca miserável sem fazer gols. E é hora de, fazer um yoga, dormir bem, respirar paz e comemorar essa vitória hoje e até amanhã de manhã. Depois, foco no esporte. Temos que vencer o esporte. Só temos amanhã, segunda e terça, só temos 2 dias e meio, aliás, 1 dia de treinamento. Simples assim. Vitória tá na maratona. Só tá jogando a Série A, mas tá corrido, tá rápido. Eu torço para que tudo, Ítalo, volte a uma certa paz, que é o que precisamos. Paz nunca é demais. Bom, é isso com relação a análise geral do jogo. A gente agora vai ver os comentários, daqui a pouco a gente vai falar a respeito das notas dos jogadores, e aí eu quero que vocês sejam rápidos e objetivos nas notas, viu? Vocês vão ter condição de fazer isso. É isso, turma. Vamos